Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Maurício Ruffi sobre a próxima luta dele, que é contra o Arman Tsarukyan. Eu fiz um vídeo ontem falando já que a luta foi confirmada, já dei meu palpite ali, já falei algumas coisas, mas nesse vídeo eu quero rever alguns lances da luta dele com o Benoit Saint-Denis, porque foi um adversário que o Ruffi enfrentou, ele acabou sendo derrotado, e é um cara que tem algumas coisas de grappling que o Arman pode usar também, então eu quero rever com vocês o que o Ruffi fez ali. Tanto que ele tentou ali acertar, né, não vou falar que ele acertou porque ele não ganhou, né, mas que ele fez algumas coisas ali que poderia ter dado certo, e também olhar o que ele fez de errado. Lembrando, eu já falei no vídeo de ontem, para mim o Arman é bem melhor do que o Benoit Saint-Denis, no geral, no grappling, talvez até na trocação. Eu acho que a única coisa que talvez o Arman não tenha, que o Benoit tem, é um poder de nocaute, tá? O Benoit tem realmente chute muito forte, as mãos muito pesadas. O Arman talvez não seja tão nocauteador assim, mas de resto, gás, enfim, no geral, o Arman realmente é um lutador melhor. Mas vamos olhar aqui o que aconteceu então. Eu vou colocar conforme dá, né, para evitar problemas aí de direito autoral, né, porque mesmo que a gente comente e tal, às vezes pode acontecer. Então, vamos botar aqui, ó, logo no comecinho, a gente tem, ó, 10 segundos de luta. O Benoit Saint-Denis já pisa por fora ali, ó, e já avança nas pernas, e o Ruffi já joga o primeiro contragolpe, que é um cruzadão, ó. A gente vê que ele joga a mão direita, ó, ele joga o corpo para trás e já joga um belo cruzado ali, ó, só que não pega. O Benoit até toma um susto, ó, e desiste de ir para cima. Então, aqui já é um contragolpe claro para tentativas de queda, ainda mais essas tentativas um pouco emocionadas, um pouco sem preparação, que é o que o Benoit faz bastante. Então, mesmo que ele tenha vencido a luta e tenha conseguido derrubar algumas vezes e tal, e controlar de certa forma, o Benoit cometeu vários erros nessa luta, tá? É que o Ruffi não conseguiu aproveitar, mas o Benoit errou em bastante coisa. Aqui é uma delas, tá? Não se entra em queda contra um cara que tá 100% focado em evitar ela, porque o Maurício Ruffi não tem o jogo de grappling para trocar a posição e tudo, então o objetivo principal era evitar a queda. Então ele tinha contragolpes para evitar essas quedas, que é um deles isso aqui, esse cruzado. Então você entrar seco ali, e não foi a única vez que ele fez isso, é muito perigoso. Então o Ruffi, de maneira certa, recua jogando cruzado. Não pegou, não causou um dano, mas aqui já poderia sim, se tivesse pegado, né, ter acabado com a luta, tá? Então, aqui é uma tentativa de queda que, na minha opinião, foi um pouco de vacilo do Benoit, ele saiu ileso, mas é muito perigoso, tá? Então, depois ele já emenda um chute ali e tal. Aqui o que eu acho que tem, que talvez o Benoit tenha mais que o Arman, são justamente os golpes pesados que eu falei, e ele usa isso muito. Então o Ruffi ficou um pouco preocupado com a trocação do Benoit, né? Então isso talvez tire um pouco da atenção das quedas, porque, de novo, o Benoit chuta muito forte, ele dá golpes com as mãos muito fortes, então você vê que ele mistura muito isso, inclusive. Ele dá uma queda e já joga um chutão, ou ele joga um chutão e dá queda. Então o Arman também tem essas possibilidades de colocar os golpes ali tudo, mas o Arman, de novo, não tem esse mesmo poder, tá? De dar um chutão e te assustar, porque, porra, ele pode te nocautear, ou um socão. Então, o Arman tem seus golpes, tem sua qualidade, tem sua velocidade, talvez seja até menos exposto para atacar, mas o Benoit, ele tem, ainda mais no comecinho da luta, né, chutes e mãos extremamente poderosos, tá? Enfim, continuando, ó, tem mais uma aqui, isso aqui a gente viu muito o Prochazka fazendo com o Glover, né, ó. Você vê que o Benoit faz a mesma coisa, ele pisa por fora primeiro, né, para poder entrar, ele joga a mão direita ali na altura da coxa, que é para fazer, ó, aquele sinal ali, né, que ele vai tentar agarrar a perna, só que aí ele aproveita e joga a mão em cima, né. O Prochazka fez o Prochazka não. Foi o Prochazka mesmo. O Prochazka fez com o Poatan, né, na verdade. Ele fintava que ia entrar na perna e jogava a mão em cima. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Só que como o Ruffi recuou, a mão do Benoit não chegou no rosto dele, né? E aí, ó, o Ruffi recua pra grade, o Benoit vai todo destrambelhado tentando cercar e o Ruffi dá um olé nele, tá? Isso aqui é o que o Ruffi tem que fazer bastante mesmo, né? Circular. Em vários momentos ele circulou e saiu da grade, que é perfeito, e algumas vezes não. Inclusive numa dessas que ele tomou queda também. Continuando aqui, ó, ele tenta a mão da frente ali, ó, finta, e aí o Benoit faz o quê? Dá um passo pra trás e já entra na queda de novo. Só que aqui o Ruffi joga o quadril pra trás e consegue, ó, defender, e aí o Benoit leva ele pra grade. Então aqui ele não tomou a queda, mas depois de algum tempo na grade, o Benoit posiciona a perna direita atrás do Ruffi e consegue girar e levar pra baixo, tá? Então aqui é uma das quedas. Depois a gente continuando, ele tá por cima e com 55 segundos, né, ele já consegue muito fácil, e isso é preocupante, botar o joelho na barriga e montar. Então assim, menos de um minuto de luta, olha a posição que ele tava. E aqui qual que é o problema, qual que é o disclaimer, tá? O Arman controla muito melhor por cima do que o Benoit, tá? O Benoit dá muito vacilo, muita oportunidade de sair. Então,
essa posição aqui, se fosse o Arman, provavelmente o Ruff não sairia de baixo e a luta já acabaria. Por isso que eu falo que o favoritismo do Arman é tão grande, tá? O Benoit conseguiu essa excelente posição, mas a luta não acabou ali. Então tá aqui, ó, ele no ground and pound, o Ruff consegue girar, o Benoit quase perde o controle, ó, aí ele pega, aproveita a perna dele ali e fecha o cadeado. Então ele consegue uma bela posição, ou seja, ele poderia terminar com a luta aqui ou ficar esses 3 minutos e meio controlando, mas ele comete outro erro, né? Ele abre o cadeado, olha a perna dele ali, ó. Ele acaba abrindo o cadeado, acaba escorregando e ainda acaba caindo numa posição horrível, né? Porque ele fica por baixo. Só que como o Ruff não tem intimidade ali com a luta agarrada, ele levanta e deixa a luta voltar em pé, afinal de contas é a melhor área dele também. Então, apesar de ele ter ficado por cima, né? Ele não tinha qualidade para aproveitar ali, essa é real, então ele não quis também dar chance pro azar e acabou levantando. Aí a gente tem, ó, o Benoit de novo misturando os seus chutes altos ali, ó, só que o Ruff defende, só que em seguida, depois do chute, ele já vai para as pernas, só que aqui fica meio lento, né, porque até você voltar sua perna de um chute alto e entrar na queda, tem um delay muito grande, e contra um cara rápido como o Ruff, é fácil de defender, então ele joga o quadril lá atrás e defende a queda, tá? Então, mais uma queda aqui que talvez não seja uma boa escolha contra o Ruff, né? Você aplicar a queda logo depois de um chute alto, apesar de você posicionar as mãos para defender o chute alto e você precisar dos braços para defender a queda, é muito tempo, né? O Ruff é muito rápido, então não é uma queda muito proveitosa contra um cara ágil como o Ruff. Aqui o Ruff próximo da grade, ó, e aqui é mais um momento, que é o que eu falo, que pode surgir um highlight, que é o que o Ruff precisa para vencer o Arman, que é uma entrada de queda e, ó, uma joelhada dessa. Só que essa pegou no peito e no sovaco do Benoit, não pegou no rosto, então não fez nada, tá? Mas é, sim, um lance que, se você entrar na queda assim como o Benoit, de maneira arriscada, com o Ruff acuado e tiver a distância correta, ele pode sim acertar uma joelhada dessa, tá? Então ele pegou o timing, ele sabia que vinha a queda e jogou o joelho. Só não pegou, mas poderia ter pegado, tá? Então é aí que mora a oportunidade, a chance, né, do Ruff. Então aqui o Benoit derruba e controla, depois a gente tem, ó, mais uma vez o Benoit nas costas ali e o Ruff numa posição horrível, né? Aqui ele tenta virar de lado e tal, de novo, o Benoit, ele não controla tão bem quanto o Arman, então meio que o Ruff consegue ficar sambando ali do jeito que dá e o Benoit, apesar de novo, sim, ele controlou e achou posições ali, mas o Ruff sobreviveu mais do que deveria, tá? Essa é a realidade. O Arman, de novo, tem muito mais qualidade. O Arman não perde esse monte de posição, não dá esse monte de vacilo que o Benoit deu. E o Benoit ganhou, tá? Então, assim, parece que eu tô criticando muito o Benoit, mas é que eu tô fazendo uma comparação com um outro cara. Então é assim, depende do universo de comparação, né? Eu tô comparando o Benoit com talvez um cara que seja melhor nessa área hoje que a gente tem ali na categoria, né? Então se eu comparasse o Benoit com algum outro cara que tem menos grappling, eu ia falar, pô, o Benoit é excelente perto do outro cara. Então tudo vai do universo de comparação. É que eu tenho que comparar com o cara que o Ruff vai lutar, que é o Arman, né? Então aqui por cima, ó, ele ataca no Katagatame, aqui o Ruff foi bem até, tá? Ó lá, ele conseguiu tirar o braço e forçar e defender o Katagatame, ele poderia ter sido finalizado ali, então sim, ele teve uma boa defesa. Aqui vai pro ground and pound, só que você vê, olha o ground and pound do Benoit, olha como ele não está estabilizado, tá? E olha como ele tá, a perna do Ruff, a canela dele, né, tá por dentro ali, ó, na virilha do Benoit, então ele consegue, ó, esticar, ele tem espaço para girar, então o Benoit quis atacar no ground and pound, sendo que ele não tava nada estabilizado, né? Ele não tinha controlado o Ruff, então ele ainda usar o ground and pound ali, porque assim, se usar o ground and pound, você sempre vai abrir brecha pro seu adversário se movimentar, né? Então por isso que o ideal é você controlar, quando você chegar numa posição justa, aí você começa a bater. Ele quis bater sem ter controlado ainda, sem ter dominado a posição. Então o Ruff conseguiu espernear ali, né? Mas beleza, ele deu as costas, né? Aí o Benoit foi atrás. Aqui é final do primeiro round, ó, você vê a combinação, uma coisa que eu falo que é interessante, né? Ele joga o chute, só que agora ele não usou o chute e a queda, ele usou o chute, usou a mão, ele acertou a mão e aí ele foi pra queda. Só que, ó, olha como o Ruff, mesmo depois do chute, de ter tomado o soco na cara, olha como ele joga o cruzado, ó. Ó o cruzado. Só que não foi suficiente, né? Mas você vê, o Ruff, ele tem qualidade, ele é rápido, ele anda pra trás e joga golpe. Então você vê que mesmo ele sendo atingido no rosto ali, que tirou a visão dele, ele consegue andar e jogar o golpe. Então ele tem vários momentos que ele mostra que mesmo na posição de desvantagem, fugindo, acuado, ele consegue atacar e com golpes perigosos, seja cruzado, seja joelhada. Por isso que eu falo, a chance do Ruff contra o Arman é realmente tirar um coelho da cartola? É. Então é difícil? É difícil. Mas se tem um cara especialista em tirar coelho da cartola, é o Ruff. Por isso que existe sim risco para o Arman e, detalhe, para qualquer lutador
que o Ruff enfrentar. Então, por mais que você possa ser especialista na fraqueza do Ruff, como é o Arman, como é o Benoit, como seria um Makhachev, você não pode ignorar o fato de que o Ruff sempre tem o super trunfo na manga. Ele pode sim tirar esse super trunfo e te apagar e você virar highlight dele, tá? Então esse risco sempre existe. Agora, você pegar essa possibilidade e botar o Ruff de favorito, por exemplo, e tal, aí na minha opinião é loucura, tá? Então aqui, ó, tem joelhada, eles se soltam, aí que fica o Ruff, né, pro lado do centro do cage, né, uma posição melhor. Depois a gente vai aqui, ó, pro... aqui acho que já é início do segundo round. Olha como o Benoit vai, né? Ele faz a finta na perna, só que olha como ele tá. Olha a posição, tudo torto, né? E aí o Ruff já joga a mão direita, só que não acerta, e aí o Benoit joga o chute. Então você vê, o Benoit vai muito destrambelhado, muito exposto, tá? Então tinham muitas oportunidades pro Ruff aproveitar, e ele não conseguiu. E o que eu falo é, o Arman dá muito menos brecha. Por isso que eu falo, porque é tão difícil o Ruff vencer o Arman. Por isso que eu coloco ali 70, 75, talvez até um 80-20 dá para forçar, porque o Arman não dá essa avenida, nesse monte de possibilidade para o Ruff explorar. Mas, de novo, se o Ruff estiver inspirado, ele pode, mesmo tendo menos oportunidades, aproveitar, né? Não dá para saber, ninguém tem bola de cristal. Aqui a gente tem, ó, aqui o Benoit tomou uma muquetada, é que ele tem queixo, né? Mas, ó, ele vai avançar, ó, e o Ruff joga a mão esquerda, ó, no meio da cara dele, ó, toma. E aí ele fica lá, ele dá uma sambada, então você vê, é um dos vacilos que o Ruff aproveitou. Mas o Benoit já aproveitou, já finta a queda, o Ruff finta que vai jogar o cruzado para responder, então foi finta de um lado, finta do outro, e a luta se acalmou e tudo voltou ao normal. Aí teve uma joelhada, ó, de novo voadora do Ruff, ó. Tá vendo? O que pode ser um highlight de vitória é isso aqui, ó. Só que ele não pega a joelhada, depois ele acerta a mão, mas aí, ó, de novo, queixo e coragem, né? Porque o Benoit não se acua, porque se ele se acuar, aí o Ruff mata ele, né? Então, ele toma porrada dura e tal, só que ele se postura, continua olhando e volta a fintar, volta a ir pra cima. Então, ele não dá oportunidade pro Ruff crescer, né? Que seria perigoso. Aqui a mesma queda praticamente, né? Do primeiro round, ele bota ali na grade, bota a perna por trás e cintura e pá, joga no chão. Aqui o Ruff se esforçou, ainda conseguiu ficar por cima até. Ó como o Benoit dá bobeira. Tá vendo? Eu não vejo o Arman perdendo esse tipo de posição aqui, sinceramente, tá? Então o Benoit vacilou muito, mas ele por baixo tenta pegar o braço do Ruff. O Ruff, com medo, óbvio, né? Fica em pé de maneira inteligente, né? Melhor trocar. Lembrando que o Benoit não tem muito gás também, então ele poderia acabar cansando depois. Mas enfim, a gente volta pra grade, de novo consegue uma queda. Olha as quedinhas besta, tá? Sinceramente, são quedas aqui que, porra, é complicado, né? E aí, nessa, ele infelizmente não conseguiu se defender, né? Porque, ó, o Benoit foi pras costas de novo, mais uma vez fechou o cadeado ali, e aí depois ele acabou pegando o pescoço e espremeu demais, e o Ruff acabou sendo finalizado, foi obrigado a desistir. Mesmo que seja com queixo e tudo ali, a pressão é muito grande. Então, o que a gente consegue perceber? O Benoit na minha opinião, significativamente inferior na questão da qualidade das quedas e no controle no chão, e talvez as tentativas de finalização do Benoit até que, beleza, eu acho que seja boas, tá? O jiu-jitsu, enfim, né? Atacar braço, atacar pescoço, ele é muito bom. O Arman talvez, não sei, eu não consigo comparar se ele é tão bom quanto, se ele é melhor, se ele é pior. Mas eu acho que o Arman é melhor no ground and pound, tá? Então o Arman, na minha opinião, derruba melhor, controla melhor e tem um ground and pound melhor, com menos brecha e talvez até mais contundência. E quando o Arman ataca, tanto nas quedas quanto na própria trocação, ele se expõe menos. Então é muito mais difícil que o Benoit. Então, de novo, mesmo o Benoit dando muitas oportunidades, o Ruff tentou, mas não conseguiu aproveitar. Contra o Arman vai ser bem mais difícil. Isso quer dizer que é impossível? Não, não é. O Ruff pode tentar como ele tentou aqui e contra o Arman dá certo, né? Pode acontecer. Só que, como a gente sempre fala, palpite é probabilidade. Falando de probabilidade, é muito mais difícil o Ruff vencer o Arman, tá? O que torna, de novo, vou repetir o que eu falei no vídeo passado, muito mais significativa e brilhante a vitória do Ruff, caso ele consiga, tá? E ele tem, já vou falar de novo, potencial para nocautear qualquer um, e sim, com highlight. Em questão de plasticidade e condições, tá? De conseguir um belo nocaute, um poder de nocaute, realmente o Ruff é muito bom. Então, contra o Arman, ele vai precisar do óbvio, né? Vai precisar de um footwork excepcional, girando o tempo inteiro, saindo da grade o tempo inteiro, não pode andar para trás como ele andou aqui, tá? Que isso foi um erro crucial para a derrota dele. Então, contra o Arman, se ele fizer isso, aí vai ser mais fácil ainda. Então, ele tem que girar muito, movimentar muito, usar muito golpe reto no Arman para inibir, né, as entradas de queda do Arman. E mesma coisa, conseguir, né, tentar esses golpes cruzados andando para trás, essas joelhadas, enfim. Ele tem que mostrar o tempo inteiro
que se o Arman errar, ele vai ser nocauteado. Então ele tem que mostrar as armas dele o tempo inteiro, tá? Então, na minha opinião, é isso. Ele tem que ser um cara extremamente evasivo, rápido e mostrando toda hora pro Arman que se você entrar em queda aqui, você vai tomar uma joelhada. Se entrar em queda aqui, você vai tomar um cruzadão. Então, ele tem que fazer o Arman ter medo, né? O Arman não querer andar pra frente. Então, é isso. Ele tem que impor respeito. Ele tem que fazer o Arman hesitar. E aí, beleza, ele pode achar o nocaute dele. Agora, se o Arman realmente vier com sangue no olho, né? Vier pra tirar o espaço, pra encurralar. Então, assim, basicamente é aquela briga, né? Quem controla o espaço, quem dita o ritmo, quem anda pra frente. Então, é isso, tá? É isso. Uma luta muito intrigante, por isso que eu fiz mais um vídeo. Eu realmente gosto de quando mistura esses estilos. E esses estilos que, na minha opinião, de novo, apesar do grande favoritismo, sempre existe aquela pulga atrás da orelha de um lutador, né, poder realmente, de forma brilhante, conseguir uma vitória. Então, pra mim, é isso. O Ruff é muito azarão, mas eu acho que é uma luta muito interessante. Porque o Arman, apesar de muito favorito, não pode errar muito, não. Se ele der brecha, o Ruff é um dos caras que mais tem capacidade de aproveitar. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião. Você concorda comigo? Continua enxergando o Arman como favorito e um grande favorito, mesmo a gente reconhecendo a chance do Ruff ali, ou não, né? Você acha que tá mais pau a pau? Ou você acha, aí o mais extremo ainda, na minha opinião, o Ruff favorito? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!